senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja Deus. Aqui Paulo, ele está falando, expressando dele mesmo aqui, sem o Espírito de Deus, sem a graça, sem o conhecimento da graça e sem ter recebido o Espírito de Deus. Porque a lei, ela não tem poder para salvar. Ele dizendo aqui que ela é boa, santa e justa, mas ela não tem poder. Mas por que Deus enviou a lei? Para mostrar o pecado do homem e para apontar a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Cristo veio para vencer o pecado. E ele venceu o pecado sendo condenado, sendo culpado de ser pecador. Foi desse jeito, sem pecado, que ele nos justificou. Louvado seja Deus. E o homem, sem conhecer a Deus, sem aceitar Jesus Cristo, sem receber o Espírito Santo de Deus, não tem jeito para o homem. Você viu que Paulo falou assim: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, isso eu faço naturalmente. E é assim a vida de qualquer um que está sem Deus, que se afasta de Cristo. O que eu faço para mim me perder? Não faz nada. Só para de buscar Deus. Vive, você vai viver pela sua lei. Você vai achar o que você faz é certo. Mas não, meus irmãos. Hoje, através da palavra, Deus mostrou para mim que é preciso orar e buscar a Deus. Porque senão, não tem vida, não tem céu, não tem mudança, tem condenação eterna. Louvado seja Deus, que pela sua graça e bondade, no capítulo 8, já muda o rumo dessa história. Porque hoje tem graça, hoje tem perdão de Deus, louvado seja Deus. Ele diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte.
portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Louvado seja Deus. Então é dessa forma. O homem que tenta se justificar, ele está falando assim, ó, eu sou bom, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você tropeçar num só mandamento, Deus falou que você é culpado de toda a lei. Então, o único caminho para o homem achar justificação e perdão e poder para reter o pecado que nos traz a morte é através de Cristo e do ajudador que o Senhor enviou. Ele falou assim, eu vou enviar outro, o segundo, o Consolador. Ele vos ensinará, vos guiará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então não há outra saída. Não há outra saída. É somente através do sangue de Jesus Cristo. É somente através da justiça dele, meus irmãos. E buscando a presença do Espírito Santo para que nós possamos vencer esse tal do pecado. Louvado seja Deus, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se o homem tentar viver pela lei e ele olhar para ela, ele vai enxergar que ele vacilou, que ele fracassou. Não dá para bater no peito, falar, eu sou bom. Não dá. Não dá. A sua justiça é um trapo de imundície. A minha justiça é um trapo de imundície. Mas por isso, hoje aqui, tem algo para você recorrer. Tem o sangue de Jesus Cristo, que perdoa o seu pecado e que vai livrar a sua alma do inferno. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.